Olá! Nessa nossa conversa, a gente vai mergulhar numa metáfora muito poderosa. Uma que ajuda a gente a entender aquelas leis antigas da Bíblia de um jeito super atual, usando uma ideia bem simples: a pedagogia de Deus. Sabe, todo mundo já se pegou pensando nisso em alguma área da vida, não é verdade? Por que continuar numa comunidade, num processo, num relacionamento, quando o desânimo chega e parece que seria bem mais fácil simplesmente ir para outro lugar? Pois é, parece estranho, mas a chave para entender essa questão tão profunda começa com uma coisa do nosso dia a dia: um caderno de escola. Vamos conhecer a Cecília? Ela tem 7 anos e está naquela fase de aprender a escrever. Só que o caderno dela não é um caderno qualquer. Ele tem umas linhas bem grossas, sabe? E as letras são pontilhadas. Ela não pode sair escrevendo o que vier na cabeça. Ela tem que seguir aquele padrão, de novo e de novo e de novo. E claro, às vezes, no meio daquela frustração de ter que repetir tudo, ela olha para o pai e pergunta: "Pai, de novo essa letra?" É um sentimento que, convenhamos, todo mundo conhece. Aquele cansaço de repetir para poder aprender alguma coisa. Mas é aqui que a história vira. O objetivo daquele caderno todo rígido não é prender a criatividade dela, é exatamente o contrário. Ele existe para formar a mão, para formar a mente, para que lá na frente ela possa escrever com total liberdade. Aquela repetição não é um castigo, é pedagogia. E essa ideia de ser formado através da repetição, essa é a grande chave. É exatamente assim que a Bíblia nos convida a olhar para a lei de Deus. Principalmente para livros como Levítico, que, vamos ser honestos, muitas vezes parecem tão distantes da nossa realidade. Então, pensa comigo. A lei funciona como o caderno de alfabetização espiritual de Deus para a humanidade. As regras super estritas são as linhas grossas. Os sacrifícios que aconteciam todo santo dia é a repetição constante. O objetivo não era ser o ponto final, sabe? Era preparar o coração das pessoas para entender o valor da verdadeira liberdade, aquela que viria com a cruz. E qual era a lição número 1 que essa repetição diária de sacrifícios queria ensinar? Era uma coisa bem direta. Estar na presença de um Deus Santo não é algo banal. Tem um preço, e um preço alto. Todos os dias, algo precisava morrer para que o pecado fosse lidado. Bom, se essa era a lição principal, as secundárias também eram super importantes. Cada tipo de sacrifício lá em Levítico era como uma aula diferente, ensinando uma coisinha específica sobre Deus e sobre a nossa relação com Ele. O primeiro era o holocausto. Imagina só, o animal era inteiramente consumido pelo fogo. Nada sobrava. A lição? Entrega total. E isso já apontava lá para frente, para Cristo, que se entregou completamente, sem guardar nada, por nós. Aí tinha a oferta de manjares, feita de cereais. Essa não tinha sangue e representava a vida do dia a dia, o trabalho. Isso nos ensina uma coisa fantástica, que Deus não está interessado só nos grandes gestos, mas na adoração que acontece na nossa rotina. A oferta pacífica, por sua vez, era diferente. Era voluntária. A ideia não era criar a paz com Deus, mas sim celebrar a paz que já existia. Era tipo uma festa, uma expressão de gratidão por um relacionamento que já estava bem. E agora, a gente chega no coração do Evangelho, a oferta pelo pecado. Aqui, a pessoa colocava a mão na cabeça do animal, como se estivesse transferindo a sua culpa para ele. E o animal, inocente, morria no lugar dela. Essa era a grande lição da substituição, que foi cumprida de forma perfeita em Cristo. Então, qual é a grande sacada disso tudo? Todas essas lições, todas essas repetições, elas não eram o evento principal. Eram, na verdade, o ensaio geral. Elas apontavam para algo muito, mas muito maior. A própria Bíblia usa uma imagem perfeita para isso. A lei era uma sombra. Pensa bem, uma sombra te dá o contorno, a silhueta de algo que é real, mas ela não é a coisa em si. E aqui vem a grande revelação. Se a lei era sombra, o que, ou melhor, quem era a realidade que projetava essa sombra? A resposta é Cristo. Ele é a substância, ele é a realidade para a qual toda a lei o tempo todo apontava. É por isso que Jesus disse que não veio para acabar com a lei, mas para cumprir. Ele não jogou fora, ele preencheu todo o significado dela. Ele é a resposta para todas as perguntas que a lei levantava. Bom, e isso tudo nos traz de volta lá para o comecinho.
Se a lei era essa pedagogia, como é que a gente vive agora, que a lição foi dada e a realidade chegou? Como isso responde àquela nossa pergunta sobre perseverar nos processos difíceis? A lei, no fim das contas, é como um espelho. Ela mostra nossa incapacidade. Por conta própria, é impossível. Mas a graça faz o oposto. Ela revela que aquilo que é impossível pra gente é totalmente possível pra Deus. E aí a gente volta pra Cecília e seu caderno. Sabe, Deus não tá obcecado só com a nossa letra bonita no final. Ele está profundamente interessado e mais, investido no processo que nos forma, nas linhas que a gente segue, na repetição que nos molda. E essa aqui talvez seja a ideia mais transformadora de todas. E se o desânimo, a luta, aquela sensação de estar preso na mesma lição de novo, não foram um sinal de que Deus foi embora, mas sim a prova de que a pedagogia dele está acontecendo com tudo na nossa vida? A jornada fica bem clara, né? Além nos mostrou a nossa necessidade, nos fez perguntar como é que a gente resolve isso. Cristo chegou e se tornou a resposta. E agora a nossa parte não é repetir os sacrifícios antigos, mas responder a esse grande ato de amor. O nosso sacrifício hoje não é de animais, somos nós mesmos. É oferecer as nossas vidas, o nosso dia a dia, o nosso trabalho, os nossos relacionamentos, como um ato de adoração. Esse é o culto que faz todo sentido à luz do que Cristo fez. A pedagogia nos formou para que agora a gente possa viver essa entrega livremente.